Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica e de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Ei, psiu, a Campos Delivery faz o irresistível frango frito crocante. O frango é feito na fritadeira à pressão, que deixa o frango crocante por fora e suculento por dentro. Então, tá esperando o quê? Vá a Campos Delivery comer o frango mais gostoso do Brasil. Campos Delivery fica na 28 de março 632, em frente ao Sunset, próximo ao Shopping 28. Ou ligue 99930-3332. Campos Delivery 99930-3332. Começou a Páscoa compartilhada Super Bom Ganhe 2. Promoção especial no setor de hortifruti do Super Bom. Melancia corte quilo, só 99 centavos. Mamão formosa quilo, 1,99. Maçã gala quilo, 3,99. Uva Crimson vermelha sem caroço 500 gramas, 4,99. Peru Williams importada quilo, 6,99. Coco verde unidade, 1,99. Até esta quinta, no setor de hortifruti do Super Bom. Super Bom, faz parte da sua vida. São faltando 2 minutos para as 8 horas. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes da Folha FM, chegando agora na transmissão. Bom dia também, assim como que já aplaudimos, já não precisa ninguém aplaudir agora, o Arnaldo. E Arnaldo já está conosco aqui também. E o nosso convidado, o Edmar Pitac. Vamos lá, vamos seguindo porque tem muito assunto ainda. Opa. Bom dia, Marco Antônio, Aloysio, Edmar, Beto, todos aqui no estúdio, sobretudo você, ouvinte da Folha FM. Edmar, nesse segundo bloco, como a Aloysio propôs ao anunciar a entrevista, nós vamos falar sobre análise de governos em todas as esferas. Eu vou começar perguntando a você sobre o governo federal. O governo Bolsonaro está aí começando o seu segundo ano, praticamente no terceiro mês, mas nós estamos vivendo um momento, no mínimo, crítico, e vocês estavam comentando sobre isso no bloco anterior, com essa pandemia do coronavírus. O presidente tem tomado algumas posturas que têm sido muito criticadas, e com razão, no meu ponto de vista, as críticas, o negacionismo com relação à própria doença, com relação às medidas que são pedidas para que as pessoas tomem para evitar a contaminação. Teve essa manifestação agora do dia 15, que vocês também citaram aqui no bloco anterior, essas aglomerações, você citou ao falar da questão de aglomerações. Como que você avalia, de maneira geral, o governo Bolsonaro? Olha, o governo Bolsonaro, eu avalio como positivo. A equipe, uma equipe técnica, até a gente estava falando do ministro da Saúde, o Mandetta, que está sendo elogiado. E o Bolsonaro, ele é muito de rompantes, ele ele negava, foi para os Estados Unidos, detectou um membro da comitiva, fez uma live com máscara, depois já fez o teste com 2 dias, que não é nem aconselhado fazer, porque é inócuo, porque a incubação é 14 dias, então aquele teste dele vai ter que ser repetido. E no dia 15, agora no domingo, ele saiu pelas ruas de Brasília para ver a manifestação, e vendo uma aglomeração que não é recomendado, inclusive o ministro dele recomenda não ter aglomerações. Na linha da contramão, o presidente achou assim, que seria uma atitude dele deselegante não ir lá cumprimentar.
E ali passou a Folha, chegou até a contar a Folha de São Paulo, que ele tocou 200 e poucas pessoas ali. Teve 200 e poucos contatos. Então, se ele tiver com coronavírus, ele foi um multiplicador do coronavírus. Se tivesse só um contato. Mas então, eu avalio o governo, Arnaldo. Eu acho que o governo Bolsonaro, eu sou um admirador de Bolsonaro, da parte dele de governo, mas às vezes ele peca na comunicação. Ele peca nas atitudes deles de rompantes, de falar da mídia, e eu acho isso que ele poderia amadurecer, que hoje ele é o presidente da República. Ele não é mais um deputado federal que brigava com o deputado, com a outra deputada e Mário do Rosário. Polêmicas, não. Então ele tem que evitar polêmicas. Então eu acho que o presidente tem que se cometer, ficar mais silente e falar mais no discurso, e evitar de falar de improviso, porque às vezes a gente fala demais. São coisas que são para ser falado em off, e ele joga para falar em rede nacional, e um comentário do presidente tem um peso. Sim. Ele comete os mesmos erros, por exemplo, que Dilma cometia quando improvisava, com complicadores. Né? A Dilma falava ele coisas parece que um adolescente, viraram bordões, né? Ela falava pela ignorância, e ele fala pelo exagero. Sei, parece um adolescente, tem um linguajar de adolescente, e ele não é mais adolescente, um homem de 60 e tantos anos. E além de tudo, mesmo que não tivesse a idade que ele é o presidente, ele tem que ter a liturgia do cargo, ele muitas vezes passa por cima dessa liturgia e não age como presidente. Ele ataca a imprensa, isso aí é condenável. As instituições também, né? A imprensa não pode ser atacada, ela tem que ser livre, e ele já, dedo em riste, criticou, chamou a Globo de canalha, e eu acho... Falou que a repórter deu furo um claro sexismo da repórter Folha de São Paulo, que queria dar o furo. Levantando questões que não tem nada a ver com a notícia. Querendo desacreditar a repórter, não é... Depois a Vera Magalhães noticiou que ele deu aquele vídeo em rede social e os apoiadores dele colocaram uma dívida antiga, de uma mensalidade atrasada de Vera Magalhães na escola dos filhos. O que significa? Tem nada coisa a ver com a outra. O que tem a ver isso com o Brasil? Porque o presidente é igual nós estamos separando aqui, né? Nacional, estadual e municipal. O presidente tem que se preocupar com coisas que movimentam o país. Ele não tem que se preocupar com detalhes. Tem certas respostas que alguns políticos dão que não tem absolutamente sentido nenhum. Você, por exemplo, eu chego e digo para fulano de tal, fulano de tal, digo para um eleitor que gosta de um político X. Pô, esse teu político X é um ladrão. Aí ele fala assim, mas o seu também é. Eu falei, gente, e daí? Não salva ninguém. Você citou a Dilma há pouco, Marco, falar de falas desconexas da presidente, né? Destruir a destruição. Por aí. Você viu ela falando do Bolsonaro? Não, destruiu viu a na destruição. França que Bolsonaro é destruir a destruição. Então. Não, sério, falou agora. A meta, né? Então nós não temos uma meta, mas a gente chega a meta e te dobra a meta. O vírus da Dilma ainda está no Planalto, então tem que mandar tirar o vírus da Dilma lá. O vírus da Dilma atingiu o Bolsonaro. É impressionante, rapaz. Mas Bolsonaro veio no colado desde a Câmara, né? Mas só pegar esse gancho da Dilma, porque recentemente todos os veículos de comunicação noticiaram isso. Autores do pedido de impeachment da presidente Dilma, como o jurista Miguel Reale Júnior e a Janaína Pascoal, pediram também, o Miguel Reale pediu o exame de sanidade mental do presidente, né? E a Janaína pediu o afastamento imediato do presidente da República.
Então, assim, se o problema Parece que um pedido de impeachment dele já foi protocolado. Mas a Janaína falou que, por conta do coronavírus, que você falou, esse contato, eu nem sabia que você falou da Folha de São Paulo, contabilizou, e a possibilidade de ter sido vetor, que seria, ela falou, era advogada, né, jurista, crime de saúde pública. Então ela falou em afastamento mais sério do que impeachment, né? Isso seria mais rápido. E ela foi atacada, eu não li, mas eu só li o caput da notícia, que aquele pseudo-intelectual Olavo de Carvalho atacou ela. Olavo de Carvalho. Carvalho. Um ataque contra a... Quer dizer, hoje atacam a Janaína aqueles que a defendiam. Mas aí eu vou falar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O impeachment foi um processo, a eleição, aí o impeachment, aí veio a transição com o Temer, houve uma eleição democrática e o pessoal já estava, a esquerda já estava também há 16 anos, né? Se for contar, 8 anos de Lula 13, seria 8 anos. 13 anos. Mas eu acho que o Temer continuou, porque a chapa foi Temer, Dilma. Então, o Temer deu continuidade. Achar que Dilma Temer de esquerda, pelo amor de Deus, né? Aí o que aconteceu? Acabou. Temer é um cara de centro, né? Ficou aquela coisa de que já não aguentava mais, igual você falou. Que governou com o PSDB. Ladrão, vamos colocar a direita. Aí agora eu votei em Bolsonaro, sou um admirador do governo Bolsonaro, mas eu tenho críticas à condução, principalmente como ele conduz com a imprensa, que eu abomino qualquer ataque à imprensa. Agora, os resultados da economia são os mais esperados em qualquer governo, né? E a equipe econômica, se esperava muito da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, e nós tivemos aí um PIBinho, né, de 1,1, o dólar, mas aí a gente tem que pegar também o contexto mundial, com o coronavírus, né? Tem todo um contexto. A queda do preço do barril, que ontem chegou a menos de $30, saiu essa notícia de madrugada, o que vai refletir aqui na nossa região também, depois daquela queda abrupta de fechar. Está oscilando, né? Está oscilando vai muito, mas 30, ontem 35. caiu, mas hoje, entre ontem e hoje chegou a menos de $30. O dólar fechou acima de 5 e depois fechou a lógico, gente, não estão circulando veículos. Há menos demanda de combustível, o preço vai baixar. A guerra entre a Rússia e o... Não, mas eu sei, mas isso é uma fato pontual. Agora acho que eles até já... Como todo mundo está circulando menos, está em casa, vai ter menos demanda de veículo. Portanto, o preço vai baixar. Que agora o álcool gel, por exemplo, vai quintuplicar o valor porque é a demanda, né? Sim. Mas o resultado da equipe econômica, Edmar, como que você avalia? Você acha que está atendendo a expectativa do eleitor? Porque o Paulo Guedes foi o carro-chefe, não foi só o posto piranga do Bolsonaro, foi o carro-chefe da campanha, sobretudo para o mercado. Ele continua batendo na tecla das reformas. Houve a reforma da Previdência, que foi podada, né? Eles previam lá uma economia em 10 anos e foi podada e diminuiu essa economia, mas é coisas para longo prazo. As medidas não são para... Aqui a gente tem o brasileiro quer resposta imediata. A equipe econômica, Arnaldo, ela está fazendo ajustes para longo prazo, para se colher. Ela está plantando. Então, há sinais, por exemplo, falando, o nível de desemprego caindo discretamente, mas caindo. O crescimento da economia discretamente, mas sempre numa tendência de crescente. Então, com novos ajustes, que agora é a reforma da tributária e administrativa, tributária e política. A política, esquece. Aí é complicado porque com eles que vão ter que fazer para eles, porque eu penso que o Brasil hoje não tem como carregar os quadros políticos que são postos aí. 513 deputados federais, 81 senadores, deputados estaduais, são... Nossos 70 deputados.
Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores de Campos, falaram comigo que eu tenho um ano que me despertei para os assuntos políticos. Eu era fechado nas minhas atividades particulares. Aí, quando eu vim, fui conversar com uma pessoa, a pessoa, Edmar, cobra um censo em Campos, porque se fizer um censo vai aumentar o número de cadeiras na Câmara. Eu falei, pelo contrário, eu cobraria que se reduzisse. Eu acho que 25 cadeiras de vereadores para a nossa cidade são muito. O problema é que o teto vira sempre a média, né? Mas no Brasil. Aí seria revisto essa quantidade, que viria de cima para baixo. Deputados federais, vamos colocar, tem 513, vamos reduzir para 350. Senadores tem 81. Um senador por estado? Para que mais senador? Agora, Edmar, você me permite, porque senão a gente vai estourar vamos o lá. tempo. Fica à vontade. Você tem duas esferas do governo para a gente Fica falar à vontade. ainda. O governo Wilson Witzel. O Witzel, ele está também fazendo um bom governo, só que ele foi picado pela mosca do poder e ele nem bem começou a administrar o Rio. Na primeira reportagem que ele fez com a Sadi, André Sadi, na Globo News, para surpresa de todos, ele já se declarou pré-candidato a presidente. Poderia perder a oportunidade de ficar calado, não é o momento. E comprou uma briga com o Bolsonaro, que se elegeu. Bolsonaro evitava ele, mas ele tinha muito contato com o filho, o Bolsonaro, Flávio. E o Flávio dava uma moral para ele. Foi fundamental na vitória dele. Foi decisivo. Mas e o também fato dele negar é horrível, né? Não, ele nega. Não é verdade. Não é verdade. Todo mundo sabe disso, né? Mas, embora, só para fazer um adendo, foram duas coisas: o apoio de Flávio e o apoio das igrejas pentecostais. É bom que Sim, mas foram dois movimentos. Sim. Você sabe a fonte quem é, não vou dizer quem é. Houve uma reunião 3 dias antes da eleição entre os 7 maiores líderes das igrejas pentecostais do estado do Rio de Janeiro. E ali votaram se iam apoiar Índio da Costa ou Witzel. 4-3, venceu o Witzel, deflagraram isso em rede social e foi a votação que ele teve. E você falando também por critério de exclusões, né? Que os candidatos eram horríveis. Então tivemos que eleger o menos pior. O meu critério de votar em Witzel foi... Eu não sabia quem era o Witzel, mas eu sabia quem eram os outros. Então, por exclusão, eu vou votar nesse que eu não conheço, porque eu já conheço os outros. Os outros eu já sei que daí não vai sair nada. Então, vamos votar no Witzel. Tá lá, tá fazendo, botou... embora tenha se suspendido o plano que estava... os pagamentos, né, da dívida, que foi suspensa, né? Eu não sei quando vai começar esse pagamento. Só uma coisa, anunciou ontem à noite de pagar os servidores. Não está ainda especificado o percentual, mês, mas assim, vai haver problema, vai voltar a haver problema, como houve antes da recuperação fiscal que você se refere, vai voltar a haver problema em pagamento de servidor, que vai afetar a economia, né? Ele deu uma entrevista e disse que até maio está garantido o pagamento do servidor. Mas que com essa queda de receita do Estado aí, ele não afasta a possibilidade de haver atrasos a partir de maio. Você citou a eleição do Witzel agora e falou na questão de uma aposta no desconhecido sua como eleitor, porque você não queria o que estava posto. Isso te motiva, de alguma forma, a lançar a sua pré-candidatura a prefeito de Campos, já que você não é uma figura tradicional do cenário político da cidade? O meu nome, embora não seja conhecido no meio político, o meu nome é conhecido no meio do empresarial. Eu tenho formação, trabalho desde os 16 anos e tenho um currículo. Tem um currículo de trabalho diferente de outros pré-candidatos aí, que o currículo deles é em branco. Tem pré-candidato aí que, se for apresentar um currículo, é uma folha em branco. É o nome, endereço e nada para apresentar. Não construiu nada e quer ser prefeito. Então, isso aí cabe ao eleitor. O eleitor que vai decidir.
Arnaldo... Antecipando um pouquinho aqui. Antecipou, o gancho é muito bom, mas pro bloco seguinte. Para terminar isso daqui, governo Rafael Diniz. Vamos lá. A gente veio do Bolsonaro, que eu falei que eu aprovava, veio do Itzo, que o Itzo pegou o estado do Rio, a gente sabe. Cabral, Pezão, nível de corrupção que nunca... parafraseando o Lula, nunca na história desse país... Nunca antes na história desse país. Nunca na história desse país houve tanto assalto aos cofres do Estado e com assentimento do Ministério Público, tanto é que o Procurador-Geral, o Cláudio Lopes, né, envolvido, Tribunal de Contas, todos, com exceção de uma mulher lá, todos envolvidos. Então, o judiciário agora está chegando ao judiciário, a Lava Jato, o Cabral, com a delação do Cabral, e provavelmente, eu não sei se eles vão aceitar do Eduardo Cunha, mas eles têm agora, o que eles têm para denunciar? Eduardo Cunha ainda não fez delação. Né? Eles estão preservando porque é uma bomba. E vai atingir em cheio. O que não já atingiu? O Executivo e o Legislativo. O Judiciário, será que é santo? Será que o Poder Judiciário está imune? Estava imune na Lava Jato? A gente tem que ter cuidado. Não, eu estou levantando suspeita. Eu não estou afirmando. Mas você não pode levantar suspeita sobre uma instituição como o Judiciário. Não, mas já há denúncias já que envolvem... mas vamos... Denúncia não é... Não, tem que se provar. O Supremo já tem uma jurisprudência que delação sem prova não surte efeito. Então, se você delatar, elemento você ruim em qualquer classe há um jornalista, há radialista, há empresário e há um judiciário como eu não estou generalizando. Sim, é isso que tem que ficar claro. Eu estou deixando bem claro aqui que houve envolvimento do Poder Executivo, governadores presos. Sim. Houve envolvimento do Legislativo, presidente da Alerj e Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, Legislativo, o Executivo, será que ficou imune? Será que o nosso poder judiciário passou à margem de toda essa negociação? Não, o que eu estou falando que é o seguinte, que eu não estou querendo dizer se por acaso tiver um membro envolvido, isso não... Não, que se apure. Não torna o poder. Não. E também não é o poder executivo do Estado do Rio de Janeiro, não quer dizer que todos os prefeitos estão envolvidos, nunca. E não quer dizer que todos os vereadores estavam envolvidos do Rio de Janeiro, não. Você tem policiais corruptos e eles não tornam a polícia pessoa corrupta. Você tem traficante na comunidade, não torna a tua comunidade traficante. A maioria, muito pelo contrário, é trabalhadora. Tem jornalistas aí que... Tem jornalista, tem tudo quanto é categoria. Médico, tudo quanto é categoria. Defecam pela boca, mas são... um pelo outro. Rafael, vamos lá. Vamos a Rafael. Rafael foi uma grande decepção. Rafael tinha tudo para fazer. Ele recebeu das urnas, ele quando assumiu, ele pediu 1 ano para poder ajustar, fazer uma auditoria das contas do governo anterior, tomar pé da situação para poder começar a fazer alguma coisa. Ele pediu 1 ano e ninguém batia nele. Pensava-se que depois de 1 ano ele fosse tomar uma reação. Nós já estamos no 3º ano e 3 meses e ele continua com o mesmo discurso. A culpa é da gestão passada. Então, Rafael, se a culpa é da gestão passada, para que você se candidatou? Você não era para vir candidato. Você era para continuar na Câmara de Vereadores fazendo oposição ao atual prefeito. Você não deveria ter entrado porque seria muito cômodo o Itzo chegar lá e falar, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém porque Cabral quebrou, Pezão acabou de arrebentar, tá tudo ruim. Eu não vejo os discursos de Itzo citar Cabral, citar Pezão. O governo anterior perdeu, aqui em Campos o governo anterior perdeu. A Rosinha foi eleita, reeleita, e do grupo político do Garotinho, todo mundo sabe que foi derrotado e primeiro turno. Rafael se elegeu com 151 mil votos. Ninguém esperava isso.
Todo mundo pensou que a eleição ia para o segundo turno. Isso não deixou de ser um cheque em branco, né, para ele. É o que eu estou falando. Ele saiu das urnas com poder para poder mudar, para poder tomar as medidas que o município precisava. Só que ele se elegeu com base, Aloysio, em um discurso populista. Tudo que se perguntava a ele, Rafael, passagem real, vou manter, vou aprimorar, casas populares, vou manter, só que eu vou fazer mais isso, mais aquilo outro, cheque cidadão, vou fazer e vou aumentar. E como o pessoal à esquerda, voltando ao Bolsonaro, criticava o Bolsonaro agora criou o 13º. Ele falou que ia manteve e criou o 13º da Bolsa Família. E o cheque cidadão que o Rafael falou que ia manter, acabou. Foi acabando com tudo. Fechou o restaurante popular, que criou aquela onda aí, vai abrir. A única coisa do restaurante popular é que existe um prédio ali na Beira Valão, alocado desde junho, pagando-se R$ 18.200 e não há atividade. Então, são coisas que... Rodrigo Bacelar garantiu que volta... Se bem que com essa crise do coronavírus, tudo vai ser revisto. Agora vai mudar tudo. O Rodrigo tinha garantido, se não fosse a crise econômica e tal, que reabriria esse ano, né? Mas, com o Estado. Com o Estado, mas assim, agora está tudo... houve aquela intervenção do deputado Rodrigo Bacelar, e também houve do deputado federal Vladimir Garotinho, conversas com tratativas com o governador. O governador falou que o primeiro restaurante popular que ia ser reaberto no interior seria o de Campos do Goytacazes. E Rafael, se quisesse realmente, procurasse o governador só tem um espaço Procurar, a gente inclusive noticiou, reunião de Marcão com o secretário de... O que houve ali foi uma queda de braço, a gente sabe, uma queda de braço política ali do grupo de Rafael com o grupo de Vladimir, né? Isso aí é detalhe. Que cai de novo naquela que a gente falou no início do programa aqui, de tudo virar política. Exatamente. Né? Agora, a grande questão do governo Rafael Diniz: houve redução das receitas que entram no município. O município hoje paga uma parcela de uma dificuldade que houve lá atrás, que foi a queda do barril de petróleo, compromissos já assumidos, e o governo federal autorizou que os municípios produtores do petróleo, que tinham compromisso, poderiam fazer antecipação de receitas através dos royalties. Isso foi pensado lá em cima. O deputado federal, o Antônio Garotinho, era deputado federal, e articulou-se, em vez de atrasar salários, pegar um empréstimo, que é coisa normal, na iniciativa privada, no governo federal, governo estadual. Dívida não é nenhum fantasma. Tanto é que, se eu fosse Rafael, eu teria procurado a Caixa, teria renegociado, pagado mais dinheiro, para não ter que passar vergonha que ele está passando de atrasar 4 folhas, mas também porque ele não tomou as medidas. Tem muita coisa, Aloysio. A nossa atual conjuntura não se admite fazer política dentro da nossa máquina. Não tem como. Nós não temos dinheiro para fazer política. Nós não temos dinheiro para vou usar a palavra, para poder convencer vereador a votar a favor do governo. Nós não temos dinheiro para manter um G20. Nós não temos condições de distribuir, como a Marcele Pata, ela como vereadora, subiu na tribuna e falou. Tem pessoas aqui que vêm falar do governo, mas é tudo conversa fiada. A média aqui é de 500 RPA por vereador. Isso aí foi dito na tribuna, não é Edmar que está falando, foi a vereadora Marcele Pata. Então, e saiu do governo o Nildo Cardoso, não é Edmar que está falando, é o ex que falou aqui no seu programa, o ex-secretário de Agricultura, quando ele saiu não era nem de Agricultura, mas já era outro nome. É tanta secretaria, tanta superintendência e não tem dinheiro, não sei para quê. Para que secretaria, para que superintendência sem recurso? É só para ter cargo, é só para ter DAS, é só para encher, para inflar a máquina. Então o próprio Nildo falou, desses DAS e RPAs aí, 30% não trabalha.
E eu não vi governo Rafael Diniz, vim desmentir. Só para dar o crédito, o que você falou é verdade, só que não foi aqui no primeira edição, foi o Cláudio Nogueira, o crédito dele. Sim, não, mas só para porque senão parece que foi a gente, foi o Cláudio. Foi no programa. Foi muita audiência o programa, a segunda edição. E ele foi taxativo. Ele saiu atirando. Ele queria o quê? Ele falou, eu tô lá engessado. Eu recebo meu salário para não fazer nada, isso está me incomodando. Eu pedi para me reativar o SEASA, que tá lá parado, tá lá abandonado nos matos, e nós temos tantos espaços que podem ser utilizados em nossa cidade, e hoje se mantém imóveis locados, eu acho uma incoerência. Então, ele saiu das urnas com cheque em branco, e ele poderia ter utilizado esse cheque a favor do município. Só que ele continuou, piorou, aprimorou a política. Então, hoje o dinheiro público é gasto em política. E hoje, e na época de coronavírus, ainda temos isso. Pessoas que não têm condição de comprar nem o gel, ainda mais o álcool gel. 4 meses e meio sem receber. Vamos ser sensatos. Imagina você, Marco Antônio, você, Arnaldo, você, Luiz, ficar 4 meses e meio sem receber. Vamos pensar essa realidade. Eu não me vejo 4 meses e meio sem receber. Como? E ainda tem pessoas que vão trabalhar. A maioria já abandonaram. Finge que trabalha e a prefeitura não paga e continua isso. Aquela história que dizia, né? Não sei se foi o Edmundo ou o Romário, eu finjo que jogo, você finge que me paga. Mas também não dá também para quem vive, se considerar a principal fonte do município, que nunca foi royalties, na verdade, sempre foi participação especial. Macaé que recebe mais royalties do que participação especial. A redução é Calma, isso é só para dar os valores. Você fez aí só para fazer... a matéria que eu sempre gosto de citar de Rosélio Matias, feita em agosto do ano passado. Matéria que demandou muito tempo, que é muito tempo para você pesquisar, né? Matéria muito boa. Isso sem IPCA, tá? Valor nominal. PE, que é a principal fonte de renda do município, trimestral, 120 milhões de média, 8 anos do governo Rosinha. Cai para 40 média nos 2 anos... Matéria de agosto, né? Nos 2 primeiros anos e meio do governo Rafael. É trimestral e as duas de lá para cá, uma 16,9 e outra 5. Então tem isso. Isso é um fato, né? 120, 40, 16,9, 5. Sem PCA, porque você é empresário, você sabe, se botar correção aí é muito maior a diferença. Exato. Agora, você tem que viver a realidade do momento. Você não pode ficar olhando lá atrás. O município recebia tanto de participação especial, hoje recebe tanto. Você tem que viver com aquela realidade. A minha realidade mas a máquina, o tamanho da máquina é mesmo, né? Não, mas aí ele pode reduzir a máquina. Exatamente. Ele não fez, ele não faz. Ele começou uma equipe e a equipe permanece. A nomeação da equipe de Rafael, primeiro escalão de Rafael, eleito, nomeado 1º de janeiro de 2017, permanece. Secretário de Educação, secretário de Esporte, secretário de Obra, o secretário de Saúde, que mudou. Saiu, entrou o Dr. Abdo Neme, que eu considero um dos piores gestores, não vou entrar no mérito de médico, eu não tenho elementos para falar, mas de gestão de saúde, Dr. Abdo deixa muito a desejar. Ele pode saber de medicina, mas ele nunca na vida dele estudou gestão. Inclusive ontem, Luizinho, na tribuna da Câmara, o vereador Paulo Arantes deu uma resposta para o doutor Abdo e para o Abin. Que o Abin, numa conversa de WhatsApp aí, tentando cooptar uma candidata, ele estava prometendo falando que ele tinha pagado o Avante, que o pai dele viria candidato, que a nominata do Avante iria fazer 4, e que muito provavelmente desses 4, 2 alçaria o cargo de secretário, trazendo da suplência 2 vereadores, que o pai dele seria o grande puxador de voto, que não era para temer os candidatos que são vereadores, que esses candidatos vão ter 400, como Paulo Arantes, e aquela menina que assumiu no lugar de papai, que teve 500 votos. Então o Paulo Arantes deu uma resposta a ele, para ele, para o Abinho e para o doutor Abdo respeitá-lo. Só para, senão a gente não vai falar da sua pré-candidatura, que é fazer um intervalo, só para registrar aqui o Roberto Henriques,
também pré-candidato a prefeito, tá? Agora fechou uma aliança, vai tratar essa semana, estamos até enrolando com essa pauta. Culpa minha, culpa minha, estou enrolando. É por causa do coronavírus, que é a fusão do PPL com o PCdoB. Bom dia, Luísio, Marco Antônio, Carlos Alberto. Bom dia, Edmar. Boa entrevista. Chegou, Arnaldo. Bom dia, Roberto. Bom dia. Boa tarde, Arnaldo. E aqui também, passar para o próximo bloco, Marco. Só um segundo aqui. O seu... Se teve uma, não vou estar nesse assunto, que não me interessa, mas teve uma contenda recentemente, o Marcos Soares, ele defende Vladimir e do Grupo Garotinho só fala mal do Rafael. Vou usar a provocação. Posso responder só um minutinho? Não, deixa eu só usar isso como gancho para o próximo bloco. Ótimo. E depois falar sobre a candidatura. Tá, ótimo. Então vamos ao intervalo. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Começou a Páscoa compartilhada Super